Sejam bem-vindos em mais um podcast do Bar Castelo. E hoje eu estou aqui com o Igor Dolaretti. Então, falei certo, Igor? Sim, certíssimo. E também com Geraldo Zac, que vai esclarecer um pouquinho sobre essa polêmica que está acontecendo no nosso bairro a respeito dessas três últimas áreas do Bar Castelo. Então, vamos começar pelo Igor. Igor, seja bem-vindo e põe para a gente na mesa tudo que você está achando dessa situação. Vamos lá. Tem mais ou menos um mês e meio. Na verdade, primeiro eu queria agradecer você e o Luciano pelo convite de estar aqui, né? Para poder expor, principalmente a princípio, para os moradores do Castelo, mas eu acho que isso abrange Belo Horizonte como um todo, né? Nós vamos falar sobre esse assunto aí para que as pessoas dos outros bairros também se atentem ao que está acontecendo conosco e que possivelmente vão estender para alguns outros bairros de Belo Horizonte. Há um mês e meio, mais ou menos, eu tomei ciência do que vem ocorrendo agora no bairro Castelo em relação a uma nova alteração de destinação de algumas áreas que são para o bem comum do bairro, que houve alteração dessas áreas, infelizmente, novamente, né? Ano passado, em 2023, nós tivemos uma alteração na qual iria se montar uma CME no Castelo, na qual teve audiência pública e nós nos mobilizamos, né, juntamente com vocês também, à frente aí dessa empreitada, e conseguimos, graças a Deus, pelo menos a princípio, barrar essa construção. Sim. E agora nos deparamos com outra situação, né, na qual fomos surpreendidos que em março o nosso prefeito de Belo Horizonte esteve na Câmara dos Vereadores e temos até o vídeo na qual ele afirma que não seria feito nenhuma construção no bairro Castelo. Uhum. E no mês seguinte, nos deparamos com outra surpresa desagradável. Na verdade, Igor, quando aconteceu essa batina do prefeito lá na Câmara, eu já estava de posse desses projetos, que na verdade não são só no bairro Castelo. Tem no entorno do bairro Castelo, mas também tem todo Belo Horizonte. Mas como o nosso foco era o nosso bairro, eu já, no dia 27 de março, eu já estava de posse desses projetos, né? E aí eu pedi que um vereador o questionasse e eu mesmo falou que não ia ter nada, sendo que a cidade inteira estava para receber esses projetos. E, na verdade, o nosso problema não são com os projetos, mas são nas áreas construídas dentro do nosso bairro, que são as nossas três últimas áreas. E é por isso que a gente está debatendo, falando, né, por que a gente está nessa luta, não porque somos contra essas moradias, né, porque a prefeitura, ela sempre tem esse papel de colocar a gente como, né, Geraldo? Sempre coloca a gente contra a opinião. Outros, né? E acaba a gente perdendo o foco e as coisas vão acontecendo. Assim foi quando aconteceu o negócio da CME. Eles falaram que a gente estava contra o desenvolvimento e a gente estava correndo risco de autocontaminação na nossa porta. Né? Mas vou deixar você falar porque eu falo muito. Não, só uma parte, inclusive fazendo isso aí ao lado de uma escola, onde muitas crianças estudam. Então, quer dizer... É uma falta de planejamento. Planejamento, né? É um risco, né? Quando a Mari me fez esse convite, o que eu procurei até estudar, né? Eu entendo um pouco sobre o assunto e eu tive a curiosidade de ir no site do TSE, né? Que é aí, entre aspas, o site que deve nos dizer, né, qual que é a função do prefeito, do vereador, do deputado federal, estadual. Sim. E todos os outros segmentos, senador, tudo mais. Eu tive a curiosidade de ler, eu vou pedir licença aqui para poder ler alguns trechos, são breves e curtos, e eu vou dar minha opinião em relação ao que está escrito no TSE e o que vem ocorrendo em Belo Horizonte, certo? Então vamos lá. Essa, de acordo com o TSE, que caberia ao prefeito, né? O que o prefeito deve fazer numa cidade? Sancionar as leis aprovadas em votação pela Câmara Municipal, certo? E vetar ou aprovar, elaborar propostas de leis quando achar necessário. Contudo, ele não administra sozinho e por isso depende dos vereadores. A população deve fiscalizar o trabalho do prefeito. É o que nós estamos tentando fazer. A gente está fiscalizando
e espera que sejamos escutados e que possamos conversar, né? E não só uma imposição igual está sendo feita e realizada pelo prefeito, que é, entre aspas, o que tem a chave da prefeitura é a chave da cidade. E ele deveria seguir o que está escrito na legislação, né? Correto. Que o, entre aspas, elegeu, né? E o que cabe ao prefeito? Atender a comunidade ouvindo suas reivindicações. Ele não está fazendo isso, pelo menos até o momento esperamos que ele possa fazer brevemente, né? Promover o desenvolvimento urbano de forma ordenada, né? O que também não vem acontecendo. Então, isso aí seria algumas obrigações do prefeito. E o papel do vereador? Qual seria o papel do vereador? Isso é o que nós esperamos, porque o vereador, ele deve apoiar a população e fiscalizar o prefeito, né? E não... O que não aconteceu no nosso caso, né? Porque bastou eu ter conhecimento desses projetos para os vereadores aparecerem, né? E por que eles não apareceram antes? Se eles são os fiscalizadores, eles eram para nos falar assim, ó, população do Bairro Castelo, eles nos conhecem, porque a gente sempre está fazendo barulho, já aconteceu por causa da CME. Por que eles falaram, olha, essa é a situação, vamos conversar com o prefeito, vamos fazer alguma coisa. Aí bastou a gente fazer um barulho para eles virem para se beneficiar do nosso movimento. Isso que é muito ruim para a população do Bairro Castelo. Por quê? As pessoas acham que o vereador, mesmo com muita vontade, ele vai nos ajudar, mas não vai, nem se ele tiver com muita vontade. Por quê? Porque esse início tinha que ter sido fiscalizado e não foi. Agora que ficamos barulhentos, eles aparecem e nenhum tem solução mágica. A solução mágica somos nós, moradores, que estamos fazendo o que nós estamos fazendo, que é nos mobilizando. Mas esquece esse negócio de que PL vai salvar a gente, 142, suspensão do PL vai salvar a gente. Por quê? 142 suspendendo, se tiver que acontecer a construção, ela vai acontecer. Então, esses vereadores, eles não estão nos ajudando, né? Então, às vezes, a gente tem que, pontuar isso, não porque eu estou querendo aqui falar mal de nenhum vereador. Eu estou dizendo assim, que no seu papel inicial eles não fizeram, e agora não adianta correr atrás do prejuízo. Agora a solução está na nossa mão, pressionando o prefeito, que é o único que pode nos ajudar nesse momento. Isso mesmo. E aí, eu posso só finalizar aqui um pensamento, aí nós vamos Mas a sua intervenção foi interessante. Aí, só para finalizar aqui, a questão do papel do vereador. O vereador, ele deve, entre aspas, defender o povo, né? Defender a vontade de quem o elegeu. E infelizmente, não só na Câmara de Belo Horizonte, mas às vezes em outras também, existe, entre aspas, a base do prefeito. É complexo você escutar uma coisa dessa, um vereador se prestar um papel desse. Chega a ser, na verdade, vergonhoso. Por quê? Aí existe uma inversão de papéis, né? Porque o prefeito foi eleito e os vereadores foram eleitos para defender o povo e criar as leis. E não para ser base de cunho político, de prefeito ou prática, contra, né? Então, vereadores, por favor, façam seus papéis, meus amigos. Porque o papel de vocês é escutar o povo e nos defender perante o prefeito. Porque o que vem acontecendo no Castelo e nos outros bairros dessa alteração, destinação de áreas comuns para qualquer tipo de edificação, não só de A, B ou C, vocês têm que agir. Se vocês não agirem, vocês não estão fazendo o papel de vocês. Aí tem algo errado. E aí cabe nós, população, cobrarmos, né? Sim, nós estamos fazendo isso. Isso, e cobrarmos mesmo, não só dos vereadores, dos futuros vereadores, né? Porque eu acho que a gente precisa dessa oxigenada, né, Geraldo? Sim. Então vamos lá. Eu até acho o seguinte, o Igor falou muito bem, ele abordou aí os aspectos, né? Eu achei muito importante. Eu até inicio falando o seguinte, que alguém já disse isso, que a política é a arte de enrolar os outros. Infelizmente é isso. Quando a gente vê aquele vereador que compareceu lá em uma das áreas, com várias pessoas, né? Fretou ônibus, várias pessoas participando e já contando que a área é deles, né? A área é nossa, que nós vamos ocupar e tal.
Aí você vê a falta de compromisso desse vereador com a população, porque ali é uma das 3 últimas áreas que nós temos no bairro para preservar. Porque quando eles falam, nós vamos desmatar, vamos construir, aí vai virar uma selva de pedra. E vamos plantar não sei quantas mil árvores. Aonde? Muitas vezes em outros lugares que Não vai favorecer a população nada. que ali mora. Às vezes eu vou plantar lá em Santa Luzia. Então não vai favorecer em nada. Outra coisa, escola. Nós temos hoje no Castelo, a EMEI, 2 EMEIs, que elas são jardins. Então, para onde você vai estudar depois? Você vai ter que sair do bairro. A UPA, você vai ter que ir no Santa Terezinha. Eu já tive uma gripe, um HN1, que eu comecei a procurar um remédio para comprar e não existia em lugar nenhum. Aí eu fui na UPA do Santa Terezinha. Eu demorei 2 horas para ser atendido. Aí eu vi a fila, o tanto de gente passando mal naquele lugar. Então, no bairro Santa Terezinha, ele já atende outros também. Então, ele vai passar a atender esse pessoal que vai morar lá também. Outra coisa, segurança pública. Vão ser mais ou menos mais de 2.000 pessoas a mais no Castelo. Isso vai representar quase 20% da população do Castelo, vamos dizer assim, 15% a mais. Isso aí é uma coisa louca. Se você pensar que na hora de trânsito, de tudo, é um caos o bairro. A Tancredo Neves lotada, a Miguel Perrella, então vai vir mais um movimento enorme. Então, eu acho assim, falar igual a prefeitura no dia que nós estivemos na Câmara, e os vereadores comentando, inclusive o presidente da Urbel também na reunião, ele dizendo que depois que o pessoal for morar e tudo, aí nós vamos organizar, dar assistência para eles 2 anos. E onde que vai, como que vai atender essa população? Se nós temos os 3 últimos terrenos, Sim. Nós não temos posto de saúde, nós não temos escola, Que... não temos nada. Aí constrói-se nos 3 últimos terrenos. Aonde que vai construir esses equipamentos públicos para atender a população que já existe e essas que estão chegando agora? Não tem nem espaço, não tem nem espaço. Eu penso assim, a área que eu moro ali, inclusive eu comprei meu apartamento no Castelo, eu vim de outro bairro, exatamente por causa da mata. Ali tem uma fauna e uma flora maravilhosa. Se você pensar, eu fico no meu apartamento olhando, é passarinho, maritaca, tem uns miquinhos que ficam andando lá. Então, Na minha casa apareceu, foi um eu gambá. vi lá, um gambá. E aí você pega lá uma vegetação muito grande. O bairro aqui, o Castelo, é de 1960. Então tem 64 anos que o bairro existe. Então, se você considerar, nenhuma dessas árvores foi plantada posteriormente. Elas são da época. Então são árvores que, se você plantar hoje uma árvore daquela, vai demorar 20, 30 anos. E a compensação quase que ela não existe, não porque existe. algumas morrem, né? Não, eu sei, porque eu tenho contato com pessoas que constroem na Grande BH e tudo, que eles falam isso, que eles chegam numa área que tem uma vegetação exuberante, derrubam tudo, fazem 600 apartamentos e a prefeitura exige uma contrapartida, que são as árvores. Eles vão lá, gastam um absurdo, compram as árvores e entregam na prefeitura. Eles não têm conhecimento de uma árvore plantada. Então, esse compromisso é da boca para fora, que hoje no país nós usamos muito essa questão da narrativa, né? É a palavra do momento. Então, falam uma coisa, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, nós vamos fazer uma ponte ali, daqui a 20 anos a ponte nem começou. Por quê? Promete, ganha voto. Igual esse vereador que está comparecendo no Castelo, ele está preocupado com os votos. Se ele estivesse preocupado com a cidade, com o meio ambiente, ele não estaria fazendo isso. E o pior é a mentira, né? Porque ninguém aqui é contra essas moradias. Sim. A gente acha que é legítimo esses movimentos de casas, né? Lógico. De moradia. Eu acho que as pessoas precisam entender que a gente não está contra elas. Perfeito. A gente quer um melhor planejamento para todos, porque eu costumo dizer assim, tudo bem, a pessoa constrói lá, aí a pessoa vive só de teto, aonde que ela vai ganhar o ganha-pão dela? Sim. Ela vai precisar de ônibus. Nós temos? Não. Nós temos ponte de ônibus. Né? As escolas para os filhos. Vai estudar onde? A pessoa vai estar trabalhando e vai precisar levar o filho para a escola de ônibus. Como que essa logística vai acontecer?
né? Então, às vezes as pessoas elas acreditam que a gente é contra a moradia. Não, a gente quer o melhor planejamento. Tanto é que na nossa conversa anterior com o Fabrício, a gente já até indicou um terreno próximo de escolas, de mobilidade, né? E postos de saúde, que vai atender essa população, porque também, assim, a pessoa não vive só de casa, não. Sim. Né? A gente acha digno, sim, ter a casa, mas não é só morar. A gente não vive só de morar. A gente vive, vai ver comer o quê? Vai para onde? Como que a gente vai chegar no trabalho? Então, isso a gente tem que... São vários argumentos que a gente tem para defender nossa área, sim. Por quê? Porque não vai resolver o problema. Vai resolver um problema temporário e vai gerar outros, vão gerar outros. Porque se né? você já tem um bairro que está passando por um problema crítico de trânsito, Sim. vamos dizer, segurança pública, questão escolar, UPA, não tem um posto de saúde, aí você vai trazer mais um contingente, mais de 2.000 pessoas para morar naquele bairro. Vai virar um caos, não é só para a gente, vai piorar para a gente, para eles também. É uma resolução temporária Então, que futuramente vai virar problema para todo eu mundo. até digo que o que eles estão querendo é uma questão política mesmo, é voto. Então, assim, eu vou garantir imóvel para o pessoal, eles vão votar em mim, eu vou ser reeleito. Por isso que eu falo que, no meu entender, eles não têm compromisso com a cidade. Pois é, inclusive eu quero deixar um recado para o vereador que desceu 3 ônibus lá de pessoas sonhando com a moradia própria, que não existe só os terrenos do bairro Castelo, não, tá? São 20 no total. Que às vezes vocês acham que vai resolver o problema todo de vocês em cima dos nossos lotes do bairro Castelo, e não são, não, tá? São 20. Então, antes de vir, de chegar com essa, que nós já chegar com faixa, chamando a gente que moradia é direito e preconceito é crime, eu vou falar para o senhor que não são só 3 lotes, não, tá bom? Eu concordo. Porque, na realidade, ele, tipo assim, como ele assumiu um compromisso com essa comunidade, vamos dizer assim, e já garantiu, já tem gente que já está sonhando com o apartamento dele lá, né? Isso é muita sacanagem, né? Porque... Falta de caráter, né? Mas, como eles estão ali plantando, ali, tipo assim, eu vou garantir para o pessoal, ali cada pessoa ali é mais uns 3, 4 votos da família, então eles estão ali contando com a eleição e tudo, mas não estão pensando na questão social mesmo, que é a questão de escola, de educação, saúde, a questão de segurança pública, porque isso tudo, queira ou não, vai ter um impacto muito grande no bairro. E o próprio projeto do Minha Casa Minha Vida tem que ter esses equipamentos públicos consolidados próximos. Então, eles estão querendo só construir, mas é isso que é nosso questionamento também. Porque, pelo projeto, para ter essa verba do governo federal, existe-se isso. E aí, o prefeito, quem que está cuidando dessa parte que não tem no bairro Castelo? A pergunta que não quer calar, né, prefeito? Exatamente. Porque... Tudo bem, vamos construir, mas onde que você vai dar escola para esse pessoal se nossos 3 últimos lotes serão construídos? Né? É por aí. Eu tenho essa preocupação. Teve um dia que eu parei na rua Castelo de Alenquer e fiquei um tempo lá no ponto de ônibus. Tinha passado o último ônibus, minha filha mora nessa rua. E eu peguei e falei, vou ficar aqui no ponto de ônibus aqui só para ver o tempo. Eu marquei mais ou menos em torno de 30 minutos que passou um ônibus. Então, você pensar bem, você vai ficar 30 minutos. Muitas vezes o ônibus já vem cheio também, que só tem essa linha que é oficial, Castelo Centro. Tem umas 2 outras que passam pelo bairro, é diferente. Linha do bairro, eu até anotei, a 3301B. 3301B é a linha do bairro Castelo Centro. Como é que vai atender esse pessoal todo? Pois é, e trânsito, o trânsito hoje já está horrível, né? E vai ter mais linha de ônibus, isso não é o problema, mas tem que criar a linha de ônibus. Agora, até para os que moram ali já. Eu não sei, assim, a gente que está à frente desse movimento, toda hora a gente recebe. Teve uma vizinha, a Isabel, lá vizinha da área 3, onde que foram plantadas as árvores, que ela me mandou um vídeo da filha dela, com um ônibus lotado. Ela falou, olha o que minha filha enfrenta todo dia para voltar para casa. Se a gente já não tem ônibus para dar conforto, para dar essa mobilidade para a população já existente, como que vai fazer com essa população que vai chegar? Mas tende a piorar.
eu tive curiosidade de pegar um dado estatístico dentro da própria prefeitura, tá? Sim. Então, isso tem fonte, é a fonte original, né? É a fonte que... É o que a gente espera que ela seja confiável, né? Vamos lá. Pelo que eu sei, né? Porque eu não utilizo ônibus, mas algumas pessoas que eu conheço utilizam, falam da precariedade em relação a que existem vários pontos do Castelo que não são atendidos, né? Que existem distanciamento, às vezes, de 1 quilômetro para a pessoa pegar um ônibus. Verdade. E é um dado curioso que eu peguei aqui, dentro da própria prefeitura, que o último ônibus do bairro Castelo é às 22h20, certo? Então, uma pessoa que, entre aspas, trabalha no centro ou vai deslocar de um local para o centro para vir para o Castelo, se ela não chegar até esse horário, ela não vai ter como voltar para casa. E outro dado super importante também. Existe uma janela enorme em relação ao último ônibus, certo? Que é às 22h20, e o outro ônibus é às 5 da manhã. Então, nós temos uma janela aí de 6 horas e 40 minutos. Quem estiver fora desse horário... O que ocorre, na minha opinião, e pelos dados que eu peguei, graças a Deus eu sou um cara que busca muito falar, estudar o que eu vou falar. O Castelo, ele foi preparado para um público de classe média um pouco mais alta. Então, um poder aquisitivo de mais ou menos 6 salários mínimos. Como a Mari já disse, eu estou tomando uma cautela muito grande em tocar nesse ponto específico, porque senão as pessoas podem virar cortar o edital que nós estamos falando e falar que é preconceito. Não é preconceito. A questão, nós tivemos o caso aí de um vereador, na qual ele levou pessoas no bairro. Esse vereador tá famoso lá no bairro, só que de forma negativa, né? No meu intuito, ele está dando um presente de grego para essas pessoas, porque essas pessoas não vão ser assistidas em linha de ônibus, o comércio do bairro não está preparado para atendê-los, né? E outra coisa também, fugindo um pouquinho disso, mas voltando ao que vocês falaram 1 minuto atrás. Eu tive a curiosidade de olhar a distância de um dos pontos onde se quer construir algo, por exemplo. Nós estamos a 3,3 km da UPA, que é no Santa Terezinha, 1,6 km do Serrano, 1,6 km da escola mais próxima. As outras já são a 3 quilômetros. E fora que tem que ver que esses equipamentos públicos já estão saturados com a própria população. Também. Né? A delegacia a 1,4 km. O sacolão popular a 3,8 km. E seja, cada um desses locais estão em bairros distintos. Então, mesmo que a pessoa tire um dia para resolver, se ela falar assim, eu vou tirar minha terça-feira à tarde para resolver tudo, ela não vai conseguir, porque ela vai ter que deslocar de um lugar para outro. Se essas pessoas não estão meio de locomoção, elas vão ter que usar ou ônibus, ou táxi, ou Uber. Elas vão ter o poder aquisitivo para isso, então tudo tem que se pensar, porque senão você satisfaz eles naquele momento de se ter algo, e depois eles vão sofrer por anos e não se ter os outros serviços básicos. E não vai ter jeito. E fora assim, que não é só a questão social, né? A questão de clima, gente. A gente tem que pontuar isso muito importante, que se a gente não brigar por isso agora, o que vai ser das nossas futuras gerações? Sim. A gente não está rebatendo aqui, eu não estou contra, nós não estamos contra as moradias, mas elas precisam ser estudadas. É a mesma coisa se você colocar uma geladeira dentro da sua sala. Não, a geladeira fica na cozinha. É a mesma coisa que a gente quer fazer na cidade. Cada coisa no seu lugar. A gente não quer fazer as coisas por preconceito igual somos taxados. A gente quer mesmo que as coisas aconteçam para a gente prevenir problemas futuros, até para essa população mesmo, né? Sim, com certeza. Eu acho que inclusive eu estava lendo, vai ter a COP 30, né? Que é de iniciativa da ONU, que vai ser até em Belém do Pará. Então, se você pegar a pauta hoje do Brasil, de qualquer país do mundo, a pauta hoje é meio ambiente. Por quê? Já estão falando aí na mídia, já tem alguns estudiosos que essa tragédia do Rio Grande do Sul tem a ver com esse impacto no meio ambiente. Inclusive, eu vi um estudo de cientistas dizendo que
Se continuar nesse desmatamento, a floresta amazônica, em 2050, ela vai representar 50% do que é hoje. Então, é um negócio assim, monstruoso, porque isso afeta ali o coração, digamos, né? Então, isso aí vai afetar em muito o meio ambiente no mundo inteiro, não é só na Amazônia, né? Então, eu falo assim, essa preocupação, por isso que eu digo que é narrativa. Eles reúnem, vêm dirigentes de todos os países do mundo, todo mundo fala bonito, maravilhoso, sei o quê, mas na prática não acontece quase nada. Porque você pensa, mas são 3 áreas aqui no Castelo, mas não é só aqui. O Brasil tem mais de 5 mil e não sei quantos municípios. Então, se você pensar que cada prefeito está tirando uma área lá de preservação e construindo, não sei o quê, daqui a pouco está tudo impermeabilizado, é só concreto. E isso vai refletir, né, em toda a cidade, porque, por exemplo, tira as 3 áreas do Castelo, tira as 3 áreas do Bairro Serrano, tira todas as áreas. Se ela não tiver um bom planejamento, nossos carros vão ficar boiando, gente. Sim, isso mesmo. Nossa casa vai ser invadida com água. Então, não é só a questão social, é a questão ambiental. Né? Então, a gente tem que ter um melhor planejamento. E que cabe a nós? Brigarmos para posicionarmos essas visões, né? essas opiniões que a gente vem adquirindo na medida que o problema aparece para a gente, né? Igor, quer pontuar alguma coisa que você acha importante, mandar um recado para o prefeito? Fique à vontade, que nós já vamos finalizar. Já tá finalizando? Não. Então, depois a gente corta. Em relação a essas áreas verdes, até voltando agora especificamente para a área do Castelo, né? Então, existe uma lei federal, né, de destinação aí dos bairros, das cidades em geral, na qual nós do Castelo temos algumas áreas que já estão pré-determinadas para a área verde, para a construção de uma área de lazer, né, na qual, por decreto, o prefeito alterou essas áreas, né? E esse decreto foi feito de forma legal, porque isso é uma lei federal, na qual simplesmente ele passou por cima. Os vereadores, não sei se não sabem ou fingiram que não sabem, não tomaram as devidas providências. E nós estamos na situação que está hoje. E antes tarde do que nunca, vocês, vereadores, deveriam deixar de ter cunho político e fazer o seu papel. E tipo assim, nós estamos aqui para dialogar, para conversar. Aqui nós não estamos para entrar em conflito pessoal contra partido A ou B, ou contra prefeito ou contra vereador. Nós estamos aqui pedindo o nosso direito, então nós não estamos aqui para infringir, para afrontar ninguém. Mas também nós não podemos ter medo dessas pessoas que foram eleitas, deveriam ser eleitas, para proteger o povo, e não para ter outro cunho, né? Então já passou já passou da hora de vocês exercerem o papel de vocês, né? E aí eu conto mais também com o bom senso do prefeito e dos vereadores, principalmente vereadores. Vocês têm que exercer o papel de vocês, que é escutar e proteger a população. E não formar base política de prefeito e votar ou querer votar alguma PL, independente de qualquer que seja, entre aspas, obedecendo aí cunho político de ser base interesse, de prefeito. né? Aí não, poxa. Ou Aí interesse vocês estão particular, né? Aí eles estão perdendo a função deles. Isso aí é desvio de função. A única coisa que eu acho é que político tinha que deixar de ser político um pouco, ser mais humano. Sim. Porque na hora que as pessoas, os políticos, se colocarem no lugar daquela situação, ele muda a posição dele. Eu acho que eles estão muito politicamente corretos. Então, vamos dizer, vamos por esse lado bom. Mas eu acho que os políticos estão precisando ser mais humanos mesmo. Tá entendendo? Eu acho que, inclusive, isso aí você falou muito bem. O recado do prefeito, que eu acho, é o seguinte: prefeito, vamos sentar, vamos conversar. Pelo diálogo hoje você consegue tudo. Por mais que você não chegue no primeiro momento, mas a gente vai caminhando um diálogo para ver essa situação, ver a realidade, comparecer nas áreas, andar pelo bairro, para a pessoa sentir a realidade, não é ficar só de longe ouvindo, alguém falou isso, né? Porque depois que acontece uma tragédia igual aconteceu no Rio Grande do Sul, isso vai ficar muito mais caro para toda a sociedade.
porque com os impostos é que eles vão ter que bancar um monte de moradia. Então, uma tragédia desse nível vai ficar muito mais caro para a sociedade, além das vidas que são perdidas. Então, eu acho que é isso. Eu resumo nisso aí. Agradeço também o convite de participar, né? A Mary fez esse convite, o Luciano. Fico muito honrado de estar aqui presente. Eu que quero agradecer, porque quem ganha são os moradores do Bairro Castelo, né? Que estão aí nessa luta. Se Deus quiser, nós vamos vencer, seja com a nossa ação popular, seja com a nossa mobilização, né? Porque isso já acontece com as regras, que isso tá, assim, tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa que fez a gente se conhecer, né? E eu acho que isso também é muito importante, que às vezes a gente vai socializar, né? Vai fazer desse limão uma bela limonada suíça, para que a gente se torne mesmo uma família, porque aí a gente se ajuda e a gente não passe por isso no futuro. Então, eu quero agradecer a participação de vocês. Eu posso só uma parte? Claro, uma coisa? Fica à vontade. É o seguinte que eu queria falar para o pessoal também, é porque eu vejo lá nas redes sociais, nós temos aí milhares de pessoas acompanhando, mas todo mundo assentado nos seus sofás. E quando a gente vai fazer uma mobilização de rua, um apitaço, o que for, eu tenho visto lá com umas 20, 30 pessoas, a gente sai apitando pela rua, 20, 30 pessoas. Então, quem vê o movimento assim, fala, poxa, esse pessoal não vai em lugar nenhum, porque tinha que ter uma participação maior, eu penso. Mas o problema é que muitas vezes é o que eu falo, que às vezes a pessoa naquela esperança de um PL resolver nossa situação, não vai resolver. Ela vai falar assim, os vereadores vão fazer com que esse projeto seja aprovado. E aí isso faz as pessoas um pouco ficarem mais acomodadas. Infelizmente, isso é do brasileiro. É só na hora, como diz, que a água está pegando. Aí todo mundo vai correr, né? Mas aí pode ser tarde. Pode ser tarde. Pode ser tarde. Então, é isso. Quer falar mais alguma coisa? Eu estou sentindo que você está querendo falar mais alguma coisa. Pode ficar à vontade. Eu gostaria de abordar aqui 3 assuntos específicos, aí direcionado mesmo para a população do bairro, né? Então, sobre, primeiro, aquele ato que nós fizemos no final de semana de fazer aquela plantação, que foi um ato muito bacana, ideia sua, Mário, do Luciano. Muito bom. Para a gente continuar, né, fazendo lá, indo lá 2 vezes por semana, filmar, 3 vezes mandar que seja, pra gente, né, regar as plantas, para a gente fortalecer e aquelas plantas simbolizar o nosso crescimento, da nossa batalha aí pela mobilização do pessoal do bairro. Sim. Esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto é que o movimento vem crescendo. Vou pegar aí a fala do nosso amigo Luciano, que sempre fala isso. Eu acho que o movimento vem crescendo, sim. Por quê? Eu vou te falar porque tem 43 anos que eu moro no Castelo, a minha idade. E eu estou sabendo desse último movimento tem apenas 1 mês e meio. Nossa, então você é bebê ainda na causa. Pois eu não sabia dessa última situação específica. Do CME eu já sabia, inclusive eu fui na audiência pública, participei de algumas movimentações. Mas eu acho que é porque esse novo empreendimento aí que eles estão querendo colocar, também acho que é novo. Mas então acho que é por isso, né? Porque no dia 27 que eu comecei, né, lá na Câmara, que eu fiz um barulhinho lá com o prefeito, e aí eu vi que ele falou que não ia ter nada, eu fiz um vídeo lá na área 3, e falando para as pessoas. Então, trabalha de formiguinha. As pessoas ainda têm aquela ilusão que não vai acontecer. Agora as pessoas se deram conta quando começaram a descer as pessoas dos ônibus. Sim. Aí eu acho que isso serviu para dar uma chacoalhada nas pessoas, para eles verem a realidade. Porque até então as pessoas falam, não, os vereadores não vão permitir, não, a nossa ação popular, nosso abaixo-assinado, não, é o conjunto de coisas que vai fazer a gente chegar no nosso resultado, se Deus quiser favorável. Porque eu posso até estar falando errado aqui, mas se tudo der errado, eu sei que a minha parte eu fiz. Lógico. Eu estou me dedicando, nós estamos nos dedicando, né? Que todo mundo que está aqui está contribuindo. Então, se caso não é culpa minha, porque o que eu estou fazendo, o que eu estou podendo fazer para poder me dedicar para as pessoas alertarem, porque isso vai impactar todo mundo, inclusive a população que se vier morar aqui no bairro. Eu até digo que se não fosse você e o Luciano, que o Luciano abrindo mão da vida dele aí, você, profissional e tudo, eu acho que as construções já estariam sendo iniciadas.
Mas a gente ainda só vai conseguir relaxar mesmo quando o prefeito falar assim, vou rever outro lugar. Eu falo assim porque vocês estão nessa luta desde 2011. Nossa, desde 2011. É uma caminhada longa, né? Mas é isso que dá força também, experiência, para a gente ver que a gente tem que batalhar, tem que mobilizar as pessoas, tem que conversar. Sim. Porque tem gente que tem dúvida, não, será que isso não? Aí você vai acontece, olha, aconteceu isso, aconteceu. Que às vezes as pessoas precisam ter esse mínimo, um pouco de atenção daquela informação. Porque às vezes ela fica se informando da boca de outro, igual o telefone sem fio, passa para um, passa para um. Quando chega já é outra coisa. Você fala com ele, chega elefante. Exatamente. Né? Então a importância, às vezes, do nosso trabalho formiguinha é esse, é falar com um, que aquilo ali vai ser replicado. Né? Sim, com certeza. Então eu peço que todos que estejam assistindo o nosso podcast, que use todos esse assunto, todos os nossos argumentos, que também use, se você não sabe, né, como começar, como abordar, que pegue esse podcast e pega a fala do Igor, pega a fala do Geraldo, porque aí a gente consegue propagar e falar, né, o motivo da nossa luta. E se Deus quiser, nós vamos conseguir. Com certeza. E o último ponto também, né, que a Mari e o Luciano tomaram essa iniciativa aí junto com o advogado, né, de entrar com uma ação popular, na qual já foi despachada, né, já está na mão do juiz, para ele poder deferir ou indeferir. E a ação é popular, né, gente? Ou seja, nós temos aí 20 mil moradores em média no Castelo, já temos um número razoável de pessoas, mas que pode aumentar, né? Sim. Em falar nisso, as pessoas têm muita dúvida, sabe, Igor? Eu queria ler, eu queria saber se eu vou ter custo, se perder eu vou ter que pagar alguma coisa. Então, eu pedi para o Fabrício fazer um vídeo que eu vou postar, esclarecendo todas essas dúvidas e faz com que as pessoas venham mais com a gente nessa luta, porque essa luta é nossa, é de todo mundo, que é todo morador. Né? Então, quanto mais pessoas se mobilizar nessa causa, melhor. Inclusive, com relação à procuração, a procuração tem um número do processo. Você não deve assinar uma procuração que eles falam para o foro em geral. Quer dizer, a pessoa pode te representar em tudo. Lá tem um número do processo. Então, está vinculado naquele processo ou específico. É específico para o processo contra isso. Então, no final das contas, a procuração ali não tem risco nenhum. E esse tipo de ação também não tem custas, não. E que tivesse custa, né? Que tivesse custa, seria tipo, sei lá, R$200. Para dividir para todos os moradores não daria nenhum real para cada um. Então, não tem sentido. O que poderia o advogado, de repente, cobrar honorários dele, pelo trabalho dele, mas ele, como morador, não abordou nada disso. Ele tem interesse, né, que as nossas áreas sejam preservadas. Então, eu acho que isso aí é uma preocupação que não tem sentido. Nosso objetivo hoje é preservar as nossas 3 áreas. Acabou. Isso. E para quem tem dúvida, nós vamos passar o vídeo também, né? Aí acabam as pessoas dúvidas. Eu sou advogado também, me disponibilizo a orientar quem precisar. Que bom. Então, a gente já tem mais um advogado na causa para a gente fortalecer nossa luta. Então, agora eu acho que eu vou finalizar mesmo. Ou vocês têm alguma coisa para pontuar? Não, só já agradeci, já falei, né? Já encerrei minha participação. Gente, então, aproveitando, mais uma vez, eu quero fazer o convite para o prefeito. Prefeito Fuad, vamos conversar. A população do bairro Castelo anseia por essa oportunidade e nós merecemos.